falei, eu vou ler 6 versículos. É uma narrativa e eu vou pedir para que vocês prestem atenção. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Amém? Abriram? Um homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, para o templo, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo, e mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Como eu falei, aqui é uma narrativa de uma visão que o profeta Ezequiel teve quando estava cativo em Babilônia. Geralmente esses momentos de cativeiro, eles nos sensibilizam muito. A gente fica muito próximo a Deus porque Deus prepara o terreno em torno de nós para sensibilizar a nossa vida, porque tira tudo. Ele estava aqui, era um judeu, longe do seu Deus, longe do templo. O templo já tinha sido destruído lá atrás, e ele estava ali naquela terra estranha, na Babilônia, e o seu coração extremamente sensível ao Espírito Santo. Então esse homem, que diz a palavra, é um anjo, que o levou à entrada do templo. E como eu falei, ele estava muito sensível, ele estava tendo uma visão espiritual. E ele viu uma água que saía de debaixo da soleira do templo e descia do altar de Deus dentro do templo. Soleira, gente, é aquela pedra que tem bem na entrada da nossa casa, geralmente na sala. Aquela pedra que é de mármore, granito, uma pedra que separa um piso do outro. E ele viu dali, debaixo da soleira do templo, ele viu uma água que estava saindo, e no desenvolvimento dessa narrativa, num dado momento, essa água se transforma, num dado momento, essa água que era só um córregozinho, daqui a pouco está um rio muito profundo. Então, a abundância de águas, e água fresca simboliza a plenitude da vida na presença de Deus. A figura desse rio, ele aponta para a obra de Deus na pessoa do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala de água, fala de rio, ela está falando de algo imprescindível para a vida natural, obviamente, mas também ela está falando de algo imprescindível para a minha e para a sua vida espiritual. Lá em João 7, 37 e 39, temos uma declaração do nosso Senhor Jesus. E ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, nosso Senhor Jesus, estava se referindo ao Espírito Santo naquela ocasião que eles receberiam mais tarde. Mas aqui há a expressão água viva. E o nosso Senhor Jesus estabelece uma relação entre água viva com o Espírito Santo. Então nós precisamos parar e nos atentar para esse rio da visão de Ezequiel. Um rio que emana do santuário de Deus, do trono de Deus, da presença de Deus. Nós estamos falando
de algo que vai além do plano natural, é uma restauração espiritual. Estamos falando do sobrenatural de Deus. Então, gente, nós precisamos entender o que a figura desse rio representa para nós. Na sequência desse texto, que eu não li, mas se você tiver depois uma hora, você leia, a água desse rio desce para o Mar Morto. Aí o texto só fala mar, ele fala o Vale de Arabá, é uma depressão. O Mar Morto é o lugar mais baixo da terra, é um grande lago enorme, e a água que deságua nele só consegue sair através da evaporação, porque é um lugar muito baixo, as águas ficam represadas ali. Então, com a evaporação, após a evaporação, vai deixando os sais minerais e os sais ali. Por causa disso, o Mar Morto é muito salgado e quase nada consegue viver nele. É um mar estagnado, de águas muito salgadas. Mas esse rio de Ezequiel, que Ezequiel vê, ele deságua no mar que está morto, de águas salgadas, como eu falei, totalmente estagnadas, restaurando completamente a vida. Isso é muito significativo para nós. Então, gente, como nós temos que nos relacionar com esse rio em nossos dias? A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus dependerá se ficamos na margem ou se entramos no rio. E não só entrar no rio, nós devemos entrar no rio desejando ir às águas mais profundas. Essa é a questão que nós vamos trabalhar hoje. E eu vou falar de 3 necessidades importantes a partir desse texto. A primeira necessidade é a necessidade de cooperação com o Espírito de Deus. A segunda necessidade que eu vou falar aqui é a necessidade de imergir profundamente no rio de Deus. E a terceira necessidade que eu vou falar aqui é a necessidade de desejar buscar Deus. Como eu falei, a primeira necessidade é a necessidade de cooperação com o Espírito de Deus, que está no verso 3. E eu frisei bastante aqui, e levou-me pela água. E levou-me pela água. Qual foi a reação do profeta? O profeta foi espontaneamente. Percebe? Há uma cooperação entre o anjo e o profeta. O homem mede 500 metros e leva o profeta pelas águas nessa medida que ele fez. Depois ele mede mais 500 metros e leva pelas águas nessa medida. E leva pelas águas, vai medindo até 2.000 metros, entrando dentro desse rio. E o que esse anjo está sinalizando para o profeta quando leva a andar nas águas de 500 metros e 500 metros? O que ele quer mostrar para ele? E o que ele quer mostrar para nós quando ele vai de 500 em 500 metros? Gente, sabe o que ele está sinalizando? Ele está sinalizando que ainda não é hora de parar. É isso que ele está mostrando. Deus está mandando uma mensagem aqui para mim e para você. Qual é o nosso destino, assim como o do profeta? Qual é o nosso lugar que devemos desejar alcançar? O nosso destino e o que devemos desejar alcançar é que só vamos parar quando as águas estiverem profundas em Deus. Mas na prática, gente, o que acontece? O que acontece? Muitos crentes não entendem ou não buscam entender que são eles que devem querer entrar no rio. Muitos crentes esperam a vida toda o rio vir inundar as suas vidas. Para alguns, o conceito de avivamento é que um dia eu vou acordar ou a qualquer momento estar num culto, ou num retiro, ou numa reunião de oração, e a qualquer momento eu vou ser inundado por uma enchente espiritual. Eu vou estar todo encharcado, todo molhado, cheio de água. Gente, muita gente fica nessa expectativa, às vezes esperando por muito tempo,
muito tempo mesmo. Entretanto, a expectativa de Deus é oposta. A expectativa de Deus é que o crente entre na água, que o crente reaja, entre na água. E o que é necessário entender aqui? O quanto é vital essa interação entre o homem com o Espírito de Deus. O nascer de novo, gente, o nascer de novo, quem dá o pontapé inicial é o Senhor, é o Espírito. Mas o homem reage. A regeneração é obra inicial do Espírito, separada na eternidade, uma escolha incondicional de Deus, que não temos como avaliar qual foi, o que ele levou em conta para fazer essa escolha. Mas a regeneração, como é obra do Espírito, mas o voltar-se para Deus em arrependimento e fé a partir da regeneração é uma responsabilidade do homem. O Espírito age, o homem reage. O Espírito age, eu me sacudo. A palavra está sendo pregada agora aqui. E para ela ser aplicada no seu coração, você precisa reagir ao Espírito. Percebe? A bondade de Deus, qual é a bondade de Deus? É levar o homem ao arrependimento. Mas por outro lado, a Bíblia também manda os homens se arrependerem. Em Efésios diz que Deus predestinou os eleitos para as boas obras. O que são boas obras? As boas obras são quando o Espírito atua no nosso coração e a gente reage. É uma reação a uma ação. Então qual é o propósito de Deus para mim e para você? Pois aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, nós sermos a imagem de Jesus. O plano de Deus é que cada um de nós seja transformados à imagem de Jesus. Como? O Espírito Santo nos leva a nascer de novo. O Espírito Santo nos leva ao amadurecimento. O Espírito Santo nos leva, nos conduz a cada dia. A nova aliança é o período do Espírito que veio habitar no coração do crente, do Filho de Deus. Mas quando a Bíblia fala de vida no Espírito, quando a Bíblia fala de estar cheio do Espírito, e a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, temos o entendimento equivocado de achar que é o Espírito que vai fazer tudo. Não, não é isso. O Espírito não vai fazer tudo, você tem que se mexer, você tem que reagir. Há uma interação entre nós e o Espírito Santo. E o que significa interação? Interação é o envolvimento de duas partes, duas ou mais pessoas empenhadas em trabalhar juntas, onde a ação de uma pessoa provoca a reação na outra. Assim, gente, com a ação do Espírito deve provocar uma reação em nós. Então, pergunta aí para o irmão ao seu lado, querido, você ainda está na margem do rio? Querido, você ainda está na margem do rio? Pergunta para o irmão aí do lado, você até entrou no rio, mas pergunta para ele, as águas ainda estão pelos seus tornozelos? Você entrou no rio, até entrou no rio, mas as águas ainda estão pelo seu tornozelo? Gente, a vida cristã precisa ser entendida como uma cooperação intencional com a pessoa do Espírito Santo. E é uma pessoa, não é uma força, não é uma influência, é uma pessoa. Levou-me a andar pelas águas, levou-me, depois ele trouxe de volta à margem, e a gente vai chegar lá na margem, porque é muito importante esse final aqui. Mas a nossa resposta deve ser a ação intencional de reação. E aí, o que é essa reação? Que eu e você devemos ter. Eu não quero ficar na margem do rio. Eu não quero ficar na margem do rio. Eu não quero parar nas águas rasas, porque o propósito de Deus é me transformar na imagem do seu Filho. O propósito de Deus é me levar para dentro, para fundo do seu Espírito. Gente, quando eu fico falando essas coisas, eu me lembro do apóstolo Paulo, terminando a sua vida numa masmorra, fedida, escura,
Alguém poderia dizer para ele: esse homem acabou a vida desse jeito aí, perdeu tudo, não tinha uma carreira brilhante, o emprego público que ele tinha, ele era um fariseu, era bem quisto lá pelo Sinédrio, ele estava ali, mas ele está falando justamente o seguinte: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. O segredo não está atrelado à circunstância. Quando eu falo de ir fundo no Espírito de Deus, reagir ao Espírito de Deus, é para isso que Deus está nos chamando. Deus nos está chamando para uma realidade espiritual de vida com Ele profunda. É o segredo que eu quero aprender na minha vida. Aprendi o segredo. A vida do apóstolo Paulo não terminou ali naquele cárcere. Pelo contrário, combati o bom combate. Terminei a minha carreira. E agora, a coroa me está esperando. A coroa da glória, não somente a mim, mas todos aqueles que creem na volta do Senhor. É isso que Deus está nos chamando. Deus não está nos chamando para ser conforme os seus filhos. Não vou parar na margem. Eu vou para o lugar mais fundo. Eu vou interagir de maneira contínua com a obra do Espírito Santo. Eu devo cooperar e ser levado pelo Espírito e não parar até que as águas estejam completamente me envolvendo, completamente a minha vida. E Deus sinalizou a sua vontade. Deus sinalizou a sua vontade. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus sinalizou a sua vontade quando enviou o seu Espírito para habitar no nosso coração. Há uma necessidade, e essa é a primeira que eu destaco, de cooperar com o Espírito Santo de Deus. Uma segunda necessidade é de imergir totalmente no Espírito de Deus. Verso 5. A água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. O desejo de Deus é nos conduzir para as águas mais profundas e nos cobrir completamente pelas águas do seu Espírito, porque o rio, ele tem um poder de vivificar, de trazer à vida tudo que está morto, tudo que está estagnado, tudo que está deteriorado. O verso 8, na continuação do texto, que eu vou ler para vocês assim: quando o rio deságua no mar, que é o mar morto, a água ali será saneada. E tem muitos crentes que ainda estão com as águas pelos tornozelos. O que eu quero dizer com isso? A pessoa aceitou Jesus, ela foi batizada, ela vem com regularidade aos cultos, gosta de sair com a galera da igreja, se amarra nos louvores, vai para os retiros, fica super motivada durante aquele período intenso, mas quando sai dali, logo vai esfriando até voltar às águas pelos tornozelos. Em alguns casos, até volta para a margem. Muitas áreas de suas vidas permanecem estagnadas, mortas e ainda necessitando ser saneadas pelo rio, necessitando ser curadas pelo rio. Áreas como orgulho, dureza de coração, Quando Deus escreveu a sua lei e deu para Moisés, ele escreveu em 2 tábuas de pedra. 2 tábuas de pedra. Aquelas 2 tábuas de pedra simbolizam a dureza do coração do homem. Tanto que ele crava e escreve. Mais tarde o profeta Jeremias iria dizer: eu vou tirar esse coração de pedra e transformá-lo num coração de carne. Eu escreverei, vocês serão meu povo, eu serei seu Deus, porque eu escreverei a minha lei nos seus corações. Orgulho, dureza de coração é uma área estagnada. É dureza. O orgulho levou Satanás a fazer o que fez. É orgulho. Então, áreas como relacionamentos aqui dentro da igreja com os irmãos, no trabalho, casamento, namoro, falta de perdão, áreas como compulsões, vícios, desejos desenfreados, patológicos e escravizantes, são áreas estagnadas da nossa vida que o rio precisa passar. Obstinação, idolatria.
Idolatria é buscar coisas que ocupam o lugar de Deus. Falta de querer comunhão, falta de comprometimento com o reino, falta de perseverança no ensino aqui ministrado, sábado após sábado, sexta após sexta, domingo após domingo. É falta de perseverança, é uma área estagnada na nossa vida. Falta de coragem de confessar e admitir pecados e falhas. Se aproprie do que está sendo pregado, reaja ao que está sendo pregado. Por onde o rio passa, e esse rio, ele flui do trono de Deus, esse rio está aqui nesta noite, ele está correndo aqui nesta noite. Você está na margem? Você está na margem? Você entrou no rio? Está resistindo ainda? A água ainda está batendo? Por onde esse rio passa, tudo vive, tudo vive. Precisamos buscar esse lugar de Deus. Quanto mais se entra no rio, mais as águas vão subindo, menos a gente sente o nosso corpo. Enquanto eu e você estivermos com o pé no chão, nós governamos. Quando não dá mais pé, que se perde o controle total, é que nós estamos cheios do Espírito Santo. É Ele comandando, é Ele nos levando a transcender todas as circunstâncias da nossa vida e olhar um culto como esse, e olhar os céus abertos sobre as nossas vidas, e saber que aquele que tem os olhos como chamas de fogo, e seus pés são como latão reluzente, e o som da sua voz é como o som de muitas águas, passeia no meio da igreja. Ele está aqui nesta noite. Esse é o rio de Deus que está aqui. Se aproprie disso. É hora de cura, é hora de ser saneado, é hora do deserto do coração, da dureza de coração, ser transformada pelas águas vivificadoras desse rio. Andar no Espírito significa rendição total ao senhorio de Cristo, é ter a mente de Cristo. Como disse o nosso Senhor Jesus, como homem aqui andando na terra, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Perceba que a ideia não era levar o profeta até a margem. A ideia não era levar ele na outra margem do rio. A ideia era levá-lo às águas profundas do Espírito. Há uma necessidade de imersão total no Espírito de Deus. Uma terceira necessidade que eu destaco aqui. Há uma necessidade de desejar buscar Deus. Verso 6. Há uma necessidade de desejar buscar Deus. Verso 6. Vou até beber uma água. Estou precisando de água. Eu creio que a água... Não estou falando aqui Igreja Universal não, mas a água... Eu estou precisando... Ai, meu Deus do céu. Deus seja louvado. Verso 6, irmãos. Há uma necessidade de desejar buscar Deus. O que está escrito no verso 6? Filho do homem, você vê isto. Filho do homem, você vê isto. Depois que o homem trouxe o profeta novamente para a margem, ele fez essa pergunta: você vê isto? Pergunta aí para o irmão do seu lado aí. Você está vendo isso que eu estou falando? Você está vendo o que eu estou falando aqui? Você vê isto? Meu irmão, o que o homem quer dizer com essa pergunta? Sabe o que ele quer dizer? O que Ezequiel, você entende? O que ele está perguntando? Filho do homem, o que você entende? Você entende o que foi revelado para você? Você vai buscar esse desejo profundo de interação com Deus? Podemos até pensar de maneira prática, queridos, que devemos buscar a Deus, nos relacionar com Deus, lendo a Bíblia todo dia, orando como quando vai dormir, fazendo jejum, indo à reunião de oração, indo à célula, servindo nos ministérios. Bom, devemos buscar a Deus, isso é muito válido. Mas a gente para somente no buscar. E se a gente ficar no somente buscar a Deus, a gente pode cair no ativismo da religião. A gente busca a Deus, faz tudo certinho. A gente ali lê a Bíblia, ora, faz tudo certinho, mas a pergunta que foi feita ao profeta aqui vai muito além, vai muito além. Filho do homem, você vê isto? Filho do homem, você deseja isto para a sua vida?
Você deseja ardentemente buscar a Deus de maneira intensa, constante e profunda? O fogo tem que queimar no coração. Às vezes a gente vai fazer tudo certinho, como falei, ler a Bíblia, orar, jejuar, mas se restringe somente a buscar. Buscar é necessário, mas o ponto importante aqui, da pergunta que ele faz, depois dele ter colocado na frente dele toda aquela visão, o ponto importante aqui é: você deseja buscar? Olha o primeiro mandamento que Deus deu: amarás o Senhor. Percebe aqui, ó? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento do Senhor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Isso é desejar, buscar Deus. A questão imprescindível aqui é que quando o homem faz a pergunta ao profeta, ele fala: você viu com o coração? E qual é a consequência de ver com o coração? A consequência de ver com o coração é desejar no fundo dele. As pessoas que desejam profundamente algumas coisas são mais persistentes. Quando você tem um desejo profundo, essas pessoas são mais guerreiras, elas vão com tudo, elas vão mais longe do que aquelas que uma hora pensam uma coisa, outra pensa outra, fica naquela lenga-lenga. A afirmação de que querer é poder, ele pressupõe a concepção de uma intensidade do nosso desejo que tem força. Um desejo profundo, ele tem força. E essa afirmação aqui, gente, ela admite, a partir do momento que alguma questão está bem definida, uma questão, a partir do momento algo está bem claro no nosso coração, a gente começa a perseguir. Quando tem algo muito forte, que a gente está vendo muito forte na nossa vida, a gente vai com tudo. E todo o nosso corpo segue. Todo o nosso ser segue. Quando você tem algo muito, assim, é isso, eu vou atrás, eu vou com tudo. Eu me lembro, há 12 anos atrás, eu estudei para um concurso. Foi no ano de 2006. Essa prova foi realizada lá em Belém do Pará. E a motivação para que eu passasse naquela prova era que meus problemas mais gritantes, mais latentes naquela época, que eu e minha família enfrentávamos, estariam completamente resolvidos. Foram 40 dias de preparação, mais de 12 horas por dia de pressão total. Eu tinha que estudar cerca de 38 publicações, sendo que a maioria delas em inglês. Cara, meu corpo, minha mente, meu coração estavam completamente atrelados, rigidamente focados ao meu forte e profundo desejo de resolver a situação da minha vida. Era algo vital para mim. Era resolver o meu problema. Vou abrir só um parênteses aqui, porque eu estou falando desse desejo, mas aí eu estava lá no mercado, fazendo um lanche lá, num dia desse de preparação intenso. Aí eu vi um camarada falando com uma pessoa lá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estava no deserto, meu coração estava muito sensível naquela época. Eu esperei o rapaz sair lá daquela evangelização que ele fazia, abordei ele e falei assim: rapaz, que palavra, falou muito com o meu coração. Aí ele: puxa, obrigado, não sei o quê. Andei uns 3 metros dele, assim uns 3 metros, aí ele falou para mim assim: tenho uma palavra de Deus para você. Aí quando ele falou assim, eu olhei para ele, fiquei todo arrepiado. Aí ele falou assim para mim: o que você veio procurar aqui está mais próximo do que você possa imaginar. Eu falei: eu passei na prova. Eu, antes de vir para cá, eu me lembrei disso. Porque essa necessidade de desejo profundo de Deus é algo imprescindível para a nossa vida.
E Ele está aí, pertinho de você. Talvez você esteja procurando tantas coisas na sua vida e você não está encontrando. Percebe? Mas Ele está mais próximo de você do que você possa imaginar. Essa foi a mensagem que Ele me disse. A solução para o meu problema sempre foi descansar no Senhor, confiar nele. É lícito a gente procurar as coisas da nossa vida, correr atrás, isso traz dignidade, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar e nós devemos desejá-lo de maneira intensa, profunda e persistente. Tem muitas pessoas que não se apegam, assim, elas querem uma coisa, mas o querer delas não é o bastante forte, intenso e profundo. Isso que eu estou falando aqui. Então a pergunta hoje para mim e para você, filhos dos homens, isso para Deus está querendo dizer que a gente é extremamente humano, filho dos homens, vocês desejam isto? Essa é a pergunta. Filhos dos homens, vocês desejam isso? Precisamos entrar num nível de vontade, de desejo de Deus, que todas as outras coisas passem a ficar em segundo plano. Esse desejo precisa ser tão forte, que as demais coisas não sejam mais as primeiras prioridades. Elas devam existir, mas elas não mais são a primeira prioridade. Nós não encontraremos Deus se não tivermos um profundo desejo de encontrá-lo, mais forte do que todos os outros desejos. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, diz: vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração, alma, espírito, força. Há uma necessidade de desejar intensamente buscar a Deus. De maneira prática, as aplicações que esse texto traz para a gente hoje é que nós devemos permitir reagir à ação do Espírito. O Espírito é uma pessoa dócil, amável, mas nós devemos deixá-lo, ele nos levar, assim como ele fez com o profeta. Então o que a gente está esperando? Vamos entrar no rio de Deus, gente. Vamos entrar no rio de Deus agora. O Espírito está falando ao nosso coração e se permitir a entrar no rio, essa é a nossa reação. Essa deve ser a minha, a tua reação. Se permitir entrar no rio, vamos entrar agora pela fé. Não fica parado, não espera mais um dia, não espera a sua vida continuar estagnada. Deus está falando ao seu coração, Deus quer trazer você para uma realidade espiritual nunca antes experimentada por nós. É isso. Uma segunda aplicação, devemos desejar mergulhar mais fundo no rio. Devemos mergulhar mais fundo no rio. Esse desejo deve ser perseguido intensamente por mim e por você. E como que a gente faz isso? A gente faz isso sabendo que a vontade de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. A Bíblia diz isso. Então, faça essa oração. Deus vai ouvir. Essa é a sua vontade. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser a imagem do seu Filho. E essa deve ser a realidade da nossa motivação, que vai sustentar o nosso desejo de buscar Deus cada vez mais. Ele ouvirá o seu desejo, se realmente você quiser ser transformado à imagem do seu Filho. Devemos mergulhar fundo no Espírito de Deus. Terceira aplicação, devemos sair da margem do rio agora. Como eu falei, não deixe para depois. Vamos ser curados,
procure quem você precisa perdoar, deixe seus vícios, seus maus hábitos, seus maus pensamentos que escravizam a sua vida, deixe-se ser saneado pelas águas desse rio que está correndo aqui. Esse é o desejo de Deus para mim e para você agora, é entrar no rio. Não, senão Deus não deixaria registrado pelo profeta Ezequiel acerca desse rio, se não fosse vital para mim e para você. Esse livro tem 3.500 anos, atravessou os séculos e chegou até a nossa presença. Deus deixou registrado para nós, porque essa é a sua vontade para a nossa vida, entrar no rio, ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Devemos sair da margem agora mesmo. Então, enquanto não sairmos da margem, concluindo, nada acontece. Nós precisamos e devemos querer mais de Deus. E esse desejo deve ser tão intenso, a ponto de nada ter mais importância, a não ser querer buscar mais de Deus. Amém? Estamos juntos? Vamos orar. Senhor, louvado seja teu santo nome. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Deus, não permita, Senhor, não permita que mais um sábado passe na nossa vida e a gente esteja na margem desse rio. Não permita, ó Deus, se hoje a gente der um passo de entrar no rio e as águas ainda estão no nosso tornozelo e a gente para. Não permita, Deus. Eu quero reagir à ação do seu Espírito. Eu estou aqui, eu fui trazido até aqui hoje para ouvir a tua palavra e reagir à aplicação da palavra no meu coração pelo teu Espírito. Ele quer nos conduzir para as águas mais profundas. E nós não podemos e não queremos parar no meio do rio. Nós queremos ir para as águas mais profundas de Deus. Queremos porque Deus tem propósitos específicos para a vida de cada um no seu reino. Não estamos aqui à toa. Nós somos a geração que vai ver um grande avivamento sobre nós. Queremos e precisamos e queremos desejar profundamente este avivamento, essa busca por Deus. Aí, ó Deus, faz de nós tudo que o Senhor quiser, porque estamos diante da sua presença, com o coração querendo e desejando mais de Deus, em nome de Jesus. Amém.